Eu sou a Cirlei Rossi dos Santos. Desde 2012, precisamente em agosto de 2012, eu me tornei mãe, tá? Com meu marido, nós fizemos um trabalho de participar de grupos de adoção e eu recebi um telefonema dizendo que tinham 3 crianças esperando por um pai e por uma mãe, tá? Aí eu fui até o fórum, lá numa mesa redonda, várias pessoas conversando comigo, entregaram algumas folhas e alguém disse: você quer falar com alguém lá dentro que já conhece as crianças e tal? Ah, posso falar. Aí nós ligamos e aí a pessoa perguntava para mim assim, mas o que você quer saber? Eu quero saber onde eles estão, porque eu quero buscá-los, né? E é assim que aconteceu, nós fomos nos organizando, marcamos uma data, nós fomos até o abrigo onde eles estavam, as 3 crianças, um de 2 anos e meio, que é um menino, uma de 5 anos na época, né? Agora já pode fazer a conta, deu 7 anos. E a mais velha com 7 anos e meio. Fizemos um processo conforme como deve ser, né? Ficamos juntos e tudo mais. E voltamos para casa com as crianças. Antes de sair, eu já percebi a questão histórica deles, né? Olhando para eles assim, o que eles vão levar? Então, uma malinha com algumas coisas. Eu perguntei se tinha foto. Nós fomos na escola para eles se despedirem dos colegas e para ver. E aí que eu pensei, eu tenho tanta coisa escrita, eu tenho tantas lembranças e eles não estão levando. Aí quando eu cheguei em casa, eu pensei, eu sou professora e sou também escritora, faço parte da Academia de Letras de Toledo, inclusive. Eu pensei, eu vou começar a escrever para fazer um resgate, porque eu entendo que a adoção é um encontro de histórias, tá? Principalmente a adoção tardia, tá? Eu preciso respeitar a minha história precedente e a deles também. E para fazer esse encontro só tem um jeito: respeito, tá? Então eu precisava ajudar eles a ressignificar. Até porque eles são diferentes, cada um teria um ressignificado, uma idade. Então, de acordo com a idade de cada um, vai ser o processo de significar aquilo. E aí eu comecei a escrever. A primeira semana eu escrevi todos os dias. Mesmo tendo que eles iam dormir mais tarde, nós tínhamos que dormir juntos porque eles tinham medo, né? Eles estavam ali com 2 estranhos e eles não sabiam o que esses estranhos iriam fazer com eles, porque o amor você vai construindo através da confiança. Então, nós íamos dormir com eles. Às vezes ia o pai, para que eu pudesse ficar escrevendo, não ficar tão tarde, porque no outro dia nós íamos trabalhar, somos seres humanos normais e tudo mais. E eu comecei a escrever, para dar um sentido para a história deles, para que um dia eles entendessem também algumas coisas e para que eles pudessem fazer resgate. Tá? Então, na medida que eles também me contavam algumas coisas, eu ia registrando. E assim nós fomos construindo um processo. Primeira semana nós ficamos em casa. Eu não levei eles para a escola e eu também não fui. Para ter uma proximidade. Então os parentes vieram nos visitar, nós fomos na casa de alguns parentes, alguns amigos vinham trazer presentes, para criar realmente um vínculo. Eles tinham que abrir as gavetas dos armários, conhecer a casa. Então, teria que ter todo esse afeto e tudo mais. Na segunda semana, quando eles foram para a escola, eu comecei a descobrir outras questões que eram importantes na medida em que a gente se aproximava, né? Então, eu percebi que a mais velha, ela é disléxica. Então, aí teria que ter um jeito, um trato com ela, diferente dos outros que não eram. Então, eu comecei a colocar nas paredes as letras e comecei a ajudá-la. E aí eu entendi algo muito meu. De repente, eu estava sendo mais professora do que mãe. E isso é bom, enquanto mãe, fazer essa leitura pessoal, tá? Eu não tinha que me preocupar excessivamente com aquilo. Aquilo é um trabalho de professora. Em casa eu era mãe, tá? Então, como mãe também, eu gostava de instrumento musical. Eu comecei a pegar meu violão
eu comecei a pegar o teclado, tocar com ela, fazer ba, bebi, babu, fazer a, fazer o, usar de um jeito diferente o meu conhecimento para conquistar ela, para que ela superasse a dislexia. Mas aí eu tive uma surpresa, porque ela tem um dom natural para música. E chegou um ponto hoje que ela sabe muito mais do que eu. Ela toca, canta, é lindo. Então, se eu fosse só professora, eu não teria visto esse outro talento que ela superou. O menor, por exemplo, ele tem uma atividade intensa, intensa, intensa. É um outro trato que eu tenho que ter com ele, né? A do meio, ela já tem outro jeito de ser. Ela tem uma espontaneidade nas relações. Ela tem ela faz um enfrentamento com relação às regras que ela tem que seguir. Ela tem outro tipo de comportamento. Então, são 3 seres, assim, muito diferentes para estar lidando. E que eu preciso entender essa forma de ser. E eles precisam entender e aceitar também a minha forma de ser. Porque a partir do momento que você decide ser pai, ser mãe, é um colocar-se no lugar do outro. É recíproco, inclusive. Eles também precisam. Eles aceitaram ser nossos filhos e nós aceitamos ser pais, mães. Então, foi um processo, assim, intenso, mas dessa natureza aí. Tem que usar o coração, tem que usar a razão, porque tem momentos doloridos que você tem que dizer um não, ter essa firmeza, essa segurança. Isso é o melhor nesse momento. Tem as frustrações que eles vivem e como que você vai elaborar isso. Tem alguns preconceitos também que precisam ser superados. Vou dar um exemplo. Eu fui no mercado um dia com os 3, porque eu precisei ensinar para eles uma série de questões. E um ficava dentro do carrinho, menor, outro atrás, e um empurrando, e ficavam ali. Aí a gente juntando, pegando as coisas lá, uma amiga fazia um tempo que não me via, falou: ai, que maravilha, você adotou, parabéns e tá. Você não tem medo que eles sejam drogados? Ela perguntou para mim. Então eu entendi a forma dela pensar, embora muito diferente da minha. E aí eu respondi com uma pergunta: e você não? Você também é mãe? Ah, eu também tenho. Então nós estamos na mesma situação. Eu não sei o que os meus filhos serão no futuro. Eu sei o que eu posso fazer por eles hoje. Mas eles não são só meus. Tá? Porque o meu entendimento é que um filho é um presente. Presente temporário. Que pertence ao universo, ao mundo, que eu recebi. Para cuidar, para educar. Mas não é propriedade. E eles têm personalidade própria e vida própria. Eu vou entregar também para a sociedade, por extensão, essa tarefa. E existe o livre-arbítrio de cada ser. Agora, eu preciso estar segura do meu exemplo, que eu acho que eu rasto, a educação se faz pelo exemplo. É a única forma de dizer eu te amo, é o exemplo. Porque dizer eu te amo é muito simples. Fazer o eu te amo todos os dias é mais complexo e a gente tem que ser muito realista nisso. Então, tem dias que eu também fico triste, fico brava, que eu não sei o que fazer, que dói, porque amar também dói. Tá? Então, é dessa forma assim que nós construímos a nossa família. E existe uma questão complementar ali. O meu marido é muito afetivo. Então, eu acho que isso, para eles, é extremamente importante. Eu sou mais racionalista. Então, é bacana. Eu saí de casa essa semana, por exemplo, para fazer curso, para trabalhar fora. Aí eles pediram: então, nós vamos dormir mais tarde, porque você vai ficar 2 dias fora de casa. Eu falei: então pode ser, hoje eu vou abrir uma exceção. Aí nós ficamos jogando cartas até o horário que eu iria sair. Então, isso é que você tem que administrar todo dia, né? Dar esse tempo, fazer a leitura a partir do outro, especialmente do sentimento do outro. Porque nós temos toda uma formação racionalista, biológica, até por isso que a gente diz assim, alguns dizem, você não tem medo que seu filho seja drogado porque ele é um filho adotivo? O meu corre menos risco porque é biológico? Porque a gente tem uma crença muito grande
uma criança na evolução biológica, vamos assim dizer, né? E eu já tenho um viés um pouco diferente, até por isso que eu adotei de coração aberto e sem nenhum medo nesse sentido. Que não é a biologia que transfere amor, é o sistema de crenças que transfere o amor, na verdade. E tem agora estudos importantes sobre isso, né? Essa vivência que transfere o amor e que faz com que você seja bom ou não seja bom. Não é a biologia, não é a evolução biológica que te torna um ser humano bom ou não. São as vivências. É algo que eu entendo assim, espiritual, emocional, psicológico. É esse tipo de situação que te torna mais humano, enfim, não a questão biológica. Então, adotar é preciso também ter essa abertura, ter essa visão de mundo. O que é que me torna bom? Não é a biologia que me torna bom. É meu sistema de crenças. É em que eu acredito. Aí, a partir daí, eu vou contar as minhas histórias. Se eu contar a minha história toda vez, ressaltando os meus momentos tristes e difíceis, é uma situação. E se eu contar a minha história, ressaltando os momentos bons, é o que eu vou agregar para continuar motivada para viver. Por isso que eu me preocupei tanto com a história das crianças. Quando eu cheguei, eu olhei para eles, né? Qual é a história deles? Como eles vão contar a história? Hoje, por exemplo, eles já leram o livro várias vezes, porque essa história acabou se tornando um livro. Eles leram várias vezes e muitas vezes riram, outras vezes perguntaram sobre o que estava acontecendo aqui, justamente para eles contarem a história deles. Qual é a nossa história? Bom, diz uma delas, eu tenho 2 mães. Olha que história legal. Bacana isso, ter 2 mães. E muitas mães, às vezes, também adotam e não querem contar que tem outra mãe. Então, eu estou negando a história dessa criança. Né? Então, isso eu explico para eles. Tá? Se teve uma mãe que teve uma dificuldade para estar contigo, você precisou daquela mesmo assim, e agora você tem outra que te acolheu. Então, a história ela tem um sentido conforme eu conto ela. Então, eu fiz tudo isso, escrevi também tudo isso, pensando na história deles. Mas depois, um dia, inclusive, a mais velha me disse, mãe, a nossa história pode ajudar a melhorar a história dos outros. Porque ali também está contando, mãe, o que a gente acertou, o que a gente errou, algumas coisas que a gente fez. Tá? E ela lendo, ela percebeu algo que ela tinha feito. E ela achou graça, porque agora, depois de, 5 anos, ela já interpreta aquilo que ela fez diferente. Tá? Então, também isso eu fiz preparando, porque se eu estou expondo a história de alguém, eu também preciso pedir para eles se pode. E aí eles acharam bacana por causa disso, porque nós estamos sendo muito abertos, escrevendo nossas dificuldades também, para que sirva aos outros. O juiz da comarca também leu, eu levei antes para ele, pelo cuidado e a preocupação que eu tinha com relação ao respeito pelas crianças, e ele entendeu que também seria válido. E aí eu fui registrando a história nesse livro. Os meus filhos tiveram momentos diferentes para se sentirem filhos. A mais velha, por exemplo, quando ela entrou na sala da juíza para que o papel fosse assinado e nós saíssemos uma família, eu estava correndo pelos corredores do fórum procurando o Alexandre, que tinha corrido como toda criança. Então eu não entrei. E quando eu voltei, eles já tinham saído. E aí a psicóloga me contou que a Thaís chegou na sala, a juíza pediu um abraço e ela disse, primeiro você vai assinar? Porque ela já estava preocupada de repente não poder ser filha. Tá? E a partir daquele dia, no carro, vindo para casa, ela já disse mãe e nunca errou. Sempre dizendo mãe. Ela me testou várias vezes já, os limites, muitas coisas, mas ela jamais questionou isso. Ela saiu dizendo mãe.
A Nicole do meio, ela dizia, a menina do meio dizia mãe, tia, tá? Era mãe e tia, porque ela chamava a pessoa que atendia ela assim. Eu acredito que, eu não lembro, mas uns 4, 5 meses ela nesse caminho. O pequeno, ele já falava bem, mas ele só me chamava de tia. Tia, 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 tia. Um dos gestos que me marcou, que eu acho que foi o dia que ele começou a me ver como mãe, é que eu fui buscá-lo na sala de aula, onde as mães entram e buscam, mas como eu trabalho na mesma escola, os pequenos de 2 anos e meio vieram correndo se agarrar nas minhas pernas e querer me pegar, porque a gente tem um vínculo afetivo, né? E ele foi abrindo o caminho, sai, 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 e se agarrou na minha perna e queria subir em mim, veio subindo, 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 pegou meu pescoço e se agarrou assim, tipo, ela é minha agora, você sai fora. Né? Essa sensação, foi um processo, tá? Até que ele começou, acho que demorou mais para ele chamar mãe. Mãe, mãe. Eu falava para ele, vem com a mãe, vamos com a mãe tá aqui, a mãe isso, a mãe aquilo. Mas ele demorou um pouco mais. No nosso caso, eu acho que eu brinco, né? Que eu fui a última a me acostumar. Porque assim, nos primeiros dias, eu tinha que pensar o que eu precisava fazer. Porque existe um poder incrível da rotina, tá? Às vezes, eu até entendo alguns pais que esquecem o filho em algum lugar, porque a rotina tem um poder muito grande sobre nós. E é importante, inclusive, para a nossa estabilidade emocional, termos alguma rotina. Então, não era hábito estar com eles. Então, tudo eu tinha que pensar para me reconstruir. E como eu tenho uma personalidade assim um pouco austera, eu gosto muito de organização. Então, eu tive um pouco mais de dificuldade para me acostumar. Eu acho que eu fui a última a me acostumar. Demorou até que eu conseguisse me reorganizar como um todo. Eu tinha que pensar para agir. Depois de uns, sei lá, mais ou menos uns 2 anos, ficou automatizado esse processo. Então, por exemplo, eu tinha que lembrar, esse horário tem tal coisa, aquele horário tem isso, agora tem aquela roupa para arrumar um lugar para cada coisa. Até porque com 3, com diferentes idades, você dá umas perdidas. E também eu não sabia ser mãe. Porque não existe também um manual de instrução. Existe uma questão de relação e de sentimento, de construção de vínculo, para você ir aprendendo. Eu penso, e assim, a construção do amor entre nós veio primeiro pelo respeito. Penso que seja, e porque você vai elaborando isso. Quando nós fomos buscá-los na volta, teve um momento que eu tenho uma imagem até hoje, sou bastante visual, de que nós paramos para a questão de alimentação, enfim, saímos do carro. Quando nós voltamos, o meu marido começou a colocar os 3 e colocar o cinto, e eu fiquei olhando aquela cena. E olhando aquela cena, eu tive um pensamento que aflorou, um sentimento que foi assim, é para sempre. E o para sempre é algo muito forte, que foi a primeira vez que eu senti e que eu pensei o para sempre, tá? Porque realmente olhando aquilo, é para sempre. E olhando a fragilidade deles, e como eu tenho um vínculo muito forte com criança, porque eu sou professora, ali já aflorou, como que foi uma semente, tá? E cada dia que nós iríamos convivendo, aquilo foi aumentando. Ó, mas não é algo assim, realmente, o amor é uma construção. E depende muito de como você constrói isso dentro de você, quais os pré-requisitos emocionais que você já tem sobre isso e se colocar numa abertura para isso. Não tem outra forma, né? Olhar muito para eles, olhar muito para a criança, procurar se aproximar, inclusive a questão da aproximação física também, né? Do abraço, do afeto, do passar a mão no cabelo. Então eu fui dando essas aberturas para mim também. E eu lembro que no primeiro dia, por exemplo, a mais velha pegou a minha mão e colocou na cabeça dela. E só depois ela dormiu.
porque ela não dormia no começo, ela ficava com uma sentinela que precisasse estar ali para cuidar dos menores, até porque ela fazia isso. E às vezes, quando eu estava com um deles, especialmente o mais novo, ela passava para conferir o que é que eu estava fazendo. Então, na medida que eu fui vivendo isso, eu fui amando eles cada vez mais no sentido de mãe. Não é que não existe, a gente ama todas as crianças, mas esse vínculo, ele é diário. E eu preciso me dar a oportunidade, porque é de dentro para fora que acontece. As crianças sempre. É que muitas vezes nós romantizamos o amor. O amor não é um processo romântico. O amor é você ser feliz fazendo o outro feliz, mesmo que doa. Porque o amor não é provisório. E ter filhos não é um processo romântico. É um processo de felicidade. Tá? Mas essa felicidade é que eu realmente sinta que eu estou fazendo um bem. Mas que isso me traz um bem. Por exemplo, ficar acordada porque o filho está doente. Quem é que vai dizer que isso não é um cansaço? É um cansaço físico e é um cansaço emocional. Por que a gente não desiste? Porque ama. Tá? Então, é desse amor que eu estou falando. E eu sabia, tá? Que o amor dá trabalho, que o amor é isso. Agora, quando você para e olha para eles e pensa, eu estou fazendo um bem e dá uma sensação boa. É uma família, como qualquer outra família. Então, a questão, existe uma história de cada um e uma história de cada família, né? Mas a minha família hoje é tudo, no sentido de que eu não consigo mais me imaginar sem eles, porque você vai construindo projetos, tá? E esses projetos têm sempre o meu esposo e tem sempre os meus 3 filhos. E eu, claro, na minha singularidade, mas existe uma completude nisso. Então, não dá mais para viver sem eles, sem pensar que eles estão ali. Claro que eu não estou querendo eles para mim, tá? Mas a vida deles já é uma coisa que está grudada comigo. O livro, O que eu levei para casa, é inspirado na ideia que muitas vezes nós temos, que quando a gente vê uma criança, nós pensamos assim, que vontade de levar para casa. Especialmente o professor faz isso. Como eu sou também rotariana, o Rotary Club de Toledo Pioneiro, que é o Rotary que eu pertenço, sensibilizado pela ideia de ajudar o grupo de apoio à adoção de Toledo, pagou os custos do livro e nós doamos o livro. Então, toda a venda do livro está para as crianças que são atendidas em Toledo. Damos de presente o livro, especialmente para amigos ou no dia do aniversário, e pedimos aos amigos que leiam o livro, escrevam uma dedicatória na primeira página para alguém e esqueçam o livro em algum lugar, pedindo que também quem encontrar leia e faça o mesmo. Então, nós estamos fazendo uma corrente do bem, de você comprar o livro, dar de presente e pedir que alguém esqueça em algum lugar para que outras pessoas tantas leiam e entendam esses processos de vínculo familiar, não só pela adoção, mas de fato para o vínculo familiar.